Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos aqui no Laboratório do Arne, para mais um vídeo com as suas brincadeiras e experiências com a eletrônica. Hoje eu quero mostrar, um vídeo interessante do controle, de um Max 7219, aplicado num display aqui de LEDs, 8x8, são 64 LEDs, com um PIC 16F628A, Então a ideia é controlar um módulozinho como este aqui, ó. Este aqui é exatamente este aqui. Aqui eu tenho um Max 7219, um display, uma matriz de LEDs de 8x8, são 8 linhas, 8 colunas, totalizando 64 LEDs. Então a gente consegue fazer aqui aparecer um caractere, desenho, uma mensagem rolando, enfim, uma série de coisas. Então a ideia é mostrar como você controla um 7219 usando com um PIC 16F628A. Então nesse vídeo aqui a gente vai ver um pouquinho o esquema, um pouco do esquema elétrico que eu quero apresentar. Apesar de eu estar usando uma placa aqui, eu vou mostrar o esquema do PIC conectado diretamente ao módulo. Vou mostrar um pouquinho da teoria também do Max 7219, os registradores, algumas coisas importantes a respeito desse CI. O programa, vou mostrar um pouquinho do programa. Basicamente, me atendo aos pontos principais desse programa, para não ficar muito longo esse vídeo, E depois a gente vai ver o teste final com uma mensagem aqui, ok? Então vamos lá, senhores. Bom, senhores, vamos lá dar uma olhadinha um pouquinho da teoria do Max 7219. As principais características dele. Ele tem uma interface serial síncrona, de até 10 MHz. Aqui a gente pode usar SPI, OneWire, entre outros. É preciso entender que esse cara ele é basicamente um shift register. Ele é um shift register. Ele vai trabalhar bem próximo a um 74LS595, por exemplo. Ok? Ele permite o controle individual de segmento do LED. Ele tem uma seleção decode e não decode para os dígitos. Isso porque ele tem internamente uma decodificação para quando o display for de 7 segmentos. Então já está interno. Se você conectar de acordo com o manual o seu display de 7 segmentos, ele já faz isso para você, basta passar um valor. Você não tem que fazer essa decodificação, ok? E o modo não decode também, que é sem essa parte, ou seja, você teria que fazer de acordo com as conexões. Ele tem um controle de brilho bem interessante, bem legal, que permite aumentar ou diminuir. Ele tem também um drive para display do tipo catodo comum. Eu vou mostrar mais à frente, na parte dos pinos, como é que isso aqui fica, ok? E o encapsulamento dele é de 24 pinos, pode ser tanto DIP ou SOP, ok? Pinout e aplicação típica. Aqui está o pinout, que é válido tanto para a versão DIP quanto para a versão SOP, e também para o Max 7221, que é equivalente desse cara aqui, com algumas mudanças. Hoje nós vamos falar só do 7219, ok? E aqui a aplicação típica utilizada, no caso aqui, para displays de 7 segmentos, Ele pode controlar até 8 dígitos com os 8 segmentos. São 7 para aqui e 1 aqui, que é o ponto. Então, por isso, 8 segmentos, ok? Senhores, vamos dar uma olhadinha no esquema do módulo. Módulo, geralmente o pessoal fala módulo para Arduino, utilizando um único display, uma única matriz de LEDs de 8x8, Então, basicamente, essas aqui são as conexões que nós temos, Nós temos uma entrada para VCC, ligada ali no V+, o nosso GND, a entrada de dado IN aqui, e o dado OUT desligado. Então, se eu tiver mais um display, eu vou puxar aqui, deste DOUT para o próximo display com DIN, e todo o resto igual. Percebam um detalhe também aqui no I7. Esse I7 é para controle da intensidade, Eu controlo a corrente, na verdade, que vai passar pelos LEDs, Então eu tenho um controle de intensidade aqui analógico, ok? E eu tenho também um digital que eu vou mostrar mais à frente. Lembrando aqui, senhores, que neste caso, os dígitos, eles são
os catodos e os segmentos aqui são os anodos. Então você precisa atentar para esse detalhe caso você vá desenhar a sua própria matriz, tá? Para fazer as ligações da forma correta. Agora vamos lá, né, dar uma olhadinha para os registradores, não são muitos, tá? Eu tenho aqui a ideia do seguinte: os registradores, né, o que eu passo, tá? O registrador ele tem apenas 8 bits, então eu sempre vou estar passando 2 bytes. Um byte que é do registrador e um próximo byte que é para o controle, ou seja, o dado que eu quero inserir no registrador. Percebam que de D15 até D12 eu não tenho nenhuma informação, tá? Eu posso ter qualquer informação aqui, na verdade, tá? Eu posso inserir, tá? F, 0, por isso que você tem no código hexa aqui um X. O primeiro registrador é não operando. O não operando ele serve, tá, para o envio de um byte dizendo não tem operação para aquele determinado CI, quando eu estou usando o CI em cascata. Se eu estiver usando CI em cascata, eu vou usar bastante esse não operando, tá? Lembrando, como eu falei, é um shift register, tá? Aí eu tenho os controles do dígito de 0 até 7, são 8 dígitos, cada um tem um endereço, então de acordo com o que eu quero dentro deste dígito, ou seja, que vai ser demonstrado através dos segmentos, eu vou colocar aqui, ok? A Decode Mode, eu já havia falado. Se eu usar Decode Mode, é porque eu estou usando ali o display de 7 segmentos e ele vai fazer uma decodificação e eu só preciso passar um valor, tá, dentro para este registrador para ele me mostrar de 0, tá, até 9 e algumas letras e alguns outros caracteres que você encontra no manual. Não são muitos. Se eu colocar como No Decode Mode, ou seja, eu não quero usar, aí eu tenho que, né, colocar dentro dos dígitos de acordo com o que eu quero que saia nos 7 segmentos, ok? Eu tenho um registrador de intensidade que é para ajudar a controlar o brilho, aqui é digitalmente. Então, dentro do brilho que eu coloquei, né, da corrente máxima que eu coloquei para o LED, eu ainda posso fazer uma divisão por 16 aqui para obter uma intensidade maior ou menor. Scan Limit, tá? Esse scan aqui determina o seguinte: é a velocidade da varredura, tá? Lembrando que a minha varredura nos dígitos, tá? Também altera aqui, né, a minha intensidade, então eu vou sempre trabalhar esses dois juntos. Eu tenho um registrador de shutdown que é apenas para o seguinte: ou eu opero ele em shutdown, ou seja, ele desliga todos os dígitos, todos os segmentos e cai em baixo consumo de corrente, ou eu opero ele em modo normal e aí eu consigo controlá-lo. E eu tenho um teste de display. O que esse teste de display faz nada mais é que ligar todos os segmentos e dígitos, tá? Fazendo uma varredura para mim, para que eu perceba se tem algum problema de hardware, por exemplo. Então é interessante quando você tem um projeto que você precisa saber se todos os dígitos, todos os LEDs estão acendendo de forma correta. Você usa esse display test aqui, ó, tá? Para te ajudar a chegar nesse ponto, né? Nessa ideia. Porque você não pode ter uma dúvida, por exemplo, se é software ou é hardware. Então aqui você vai saber se é software ou hardware, porque esse cara vai acender todos os LEDs conectados, tá? Se eles foram, claro, conectados corretamente, ok? Bom, e aqui eu tenho o registrador de intensidade, né? O brilho, ou seja, aqui é digitalmente. Então eu tenho 16, tá? Até 16 valores que eu posso inserir, tá? Eles são exatamente esses aqui, tá? Eu tenho que fazer exatamente como diz aqui para obter a intensidade. Então esses são os valores. E aí, de acordo com o que você precisa, menos ou mais brilho, ok? Senhores, e aqui, olha, o modo, né, o scan limit, ou seja, os valores que eu posso passar para fazer, né, o scan, que vai determinar a velocidade de varredura. Quanto maior o número de dígitos que eu estou fazendo o scan, menor é essa velocidade, tá? Então, geralmente, se você vai trabalhar com todos os dígitos, você vai usar o valor aqui, tá? Do contrário, você pode usar um valor menor ou não fazer, tá, a varredura,
tá? Você pode desligar alguns displays, aí depende de como você quer trabalhar isso. Lembrando que isso é independente para cada CI. Quando a gente está falando de matriz, tá? De LED, isso aqui deixa de existir. Basicamente você vai fazer scan de todos os dígitos, porque você vai manter todas as 8, né, colunas ou linhas ligadas em varredura. Não dá para fazer de outro jeito. Isso aqui é mais para quando você trabalha displays de 7 segmentos, mas é importante conhecer isso aqui também, ok? E claro, não são apenas esses os dados que a gente tem no manual. Existem outros, ele vai ficar no pacote, tá? Que eu vou deixar para download. Eu acho interessante dar uma estudadinha para verificar outras informações elétricas, por exemplo, é importante, ok? Então vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre o circuito. Senhores, eu estou usando uma placa. Essa placa, o projeto na íntegra dela está presente no meu site. O link está aí na descrição, tá? Quem quiser montar, tá lá as informações referentes à mesma. Aqui eu coloquei apenas o que é realmente necessário, que no caso é o microcontrolador PIC. Então você pode montar esse circuito aqui tranquilamente numa protoboard. Você só vai precisar do PIC e de mais alguns componentes, tá? Basicamente a gente tem aqui um resistor, né, de 1K, que é para o reset. Temos um capacitorzinho aqui de 100 nano de desacoplamento. Eu gosto de usar o clock externo, tá? Então eu tenho um cristal aqui de 4 MHz e 2 capacitores de 33 picofarad, né, para fazer o complemento aqui. Detalhe, o PIC 16F628A possui um clock, tá bem legal, interno, tá? Ele tem essa parte interna. Então, se você não quiser usar externo, você pode eliminar aqui o cristal e esses 2 capacitores e ativar no bitfuzzes, né, o clock interno, ok? E aqui eu coloquei exatamente o conector, tá? Do jeito que a gente encontra lá no módulozinho. Pino 1 aqui é VCC 5 volts, o pino 2 é GND, tá? O pino 3 é a entrada de dados, tá? O pino 4 o CS e o pino 5 o clock. Esse CS aqui, né, se a gente for traduzir para o SPI, que é o que a gente vai usar, é SS na verdade, né? É um SS, tá? E o clock aqui ganha o nome de SCLK ou SCK, dependendo aí da questão. E o dado in aqui vira MOSI, né? Master Out Slave In. Tá? Então, essa pinagem é exatamente a pinagem que a gente encontra no módulo, e aqui a gente tem a pinagem que eu estou usando, né, com relação aqui à tradução. Então, o meu clock, tá, ficou no RB0, o meu pino de MOSI ou dado in, aqui no caso para o módulo, né, está no meu RB1, e o chip select aqui, ó, tá, ou slave select aqui, ó, está no RB3, ok? Então basicamente esse é o esquema elétrico. Eu vou deixar esse arquivo também para download lá no meu site, tá? Quem quiser, tiver interesse, mais uma vez, links aí na descrição. Vamos lá, né? Então dá uma olhadinha agora no programa, né? Todo programa, como eu já citei algumas vezes, né, começa com um cabeçalho com bastante informação. No caso do PIC agora eu tenho, né, a configuração dos bitfuzz, né, como é que eu quero que eles fiquem, tá? A inclusão de alguns arquivos e em seguida a configuração do PIC, é uma função que configura os pinos de I/O e alguns registradores importantes para esse projeto aqui. E na função main é onde eu chamo, né, a parte da configuração do PIC, e uma função chamada SPI init, que basicamente vai configurar os pinos de I/O do PIC que eu vou usar para a comunicação SPI por software, tá? Eu já fiz um vídeo, né, demonstrando como você usa, né, o protocolo SPI por software com o PIC, tá? Já que o PIC 16F628A ele não tem, por exemplo, suporte para SPI nativo, não tem registradores nem pinos específicos para fazer, mas você pode fazer por software e eu demonstrei isso nesse vídeo, o link está aí na descrição, ok? Em seguida eu faço a configuração do MAX 7219, tá? E a limpeza
de cada display. No caso eu estou usando um só, ou seja, LEDs todos apagados. Faço uma pequena temporização e inicio o envio das mensagens. Senhores, por que eu não estou usando, né, uma mensagem mais longa aqui? Caberia? Sim, caberia. A questão é o microcontrolador em questão. O PIC16F628A tem apenas 224 bytes, tá, para eu trabalhar de RAM. Tá? Então, fora todas a parte de memória que eu preciso, eu ainda preciso de um pequeno buffer, tá, para colocar os bytes referentes a cada caractere. Cada caractere visto aqui recebe, tá, 8 bytes que vão, vamos dizer assim, desenhar esse caractere nos LEDs para mim. Então, se eu passar uma mensagem muito grande, eu corro o risco de estourar a memória RAM. Então, por isso eu evito, tá? Eu não faço isso. Ok? Se fosse um outro microcontrolador, você poderia fazer sem problemas. Agora, vamos para o arquivo, né, que é considerado o mais importante, tá? Que é o MAX7219, é o que faz o controle. Aqui eu tenho as constantes, tá, com um pedaço da tabela ASCII, ou seja, o pedaço que mais me interessa, tá? Que é o mais importante, que ele vai do código ASCII 32 até o código ASCII aqui, ó, 127. Vamos lá. Aqui vem as funções, tá? Conforme eu falei, tem o max init, tá? O max729 init. Ele começa inicializando o max. Qual é a ideia? Eu vou usar uma outra função maxconfig que vai enviar para os registradores que eu preciso programar na inicialização. Eu já citei o decode mode. Aqui eu estou com o decode mode disable, tá? Ou seja, não vou usar. O registrador de intensidade, tá? Eu coloco a minha intensidade. O scan limit, eu tenho o registrador de shutdown. Estou dizendo para ele, olha, eu vou trabalhar em modo normal. E eu estou desabilitando o display test. Notem, eu estou usando aqui a max write, tá? O max7219 write. Eu passo para essa função 3 parâmetros, ou seja, o endereço do registrador, o byte que eu quero que escreva nesse registrador e o número do CI. Agora a função, né, max7219 write. Conforme eu falei, ela recebe o endereço do registrador, o dado que eu quero escrever nesse registrador e o número do CI que eu quero utilizar. Por quê? Eu posso ter mais de um CI, ok? Então, qual é a ideia? Eu coloco o CS em 0, tá? Que é onde eu habilito. Lembrando, na minha função PIC SPI, né, init lá, eu coloco esse CS em 1, tá? Ele já fica em 1 para mim, tá? Aqui eu coloco em 0, então eu habilito o CI e em seguida, usando a SPI write, eu envio primeiro o endereço do registrador e na sequência eu envio o dado, tá? E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou enviar uma sequência de no operation, tá? De acordo com a quantidade de CIs que eu preciso, com a quantidade de CIs que eu tenho. Por quê? Conforme eu falei, ele é como se fosse um shift register. Então, para fazer com que os dados cheguem no CI desejado, eu preciso colocar uma quantidade de zeros, né, no registrador no operate dos outros registradores, para que eles dos outros, desculpa, max7219, para que eu não interfira. Se eu não fizer isso, eu não consigo programar o max7219 correto. Então, toda a manha de operação fica aqui nesse max7219 no operation, que é uma função simples que está aqui embaixo, senhores. Conforme eu falei, ela coloca no registrador no operation de cada max não envolvido na programação zeros, mais nada. Ok, senhores? É isso que é feito. E na sequência, eu desabilito o max7219 e continuo a operação. Bom, senhores, e aqui, ó, o max7219 clear, né? Que apaga, ou seja, eu zero todos os LEDs. Vamos lá. Eu vou contar o número de CIs que eu tenho conectados, ok? Aqui o que eu faço é, eu preciso do registrador, né? Aquele registrador que vai controlar o dígito ou a coluna, tá? Então eu vou de 1 até 8 aqui, né? O 9 não faz parte, ele não conta porque 8 ainda é menor que 9, mas 9 não, tá? Aqui, ó, eu envio o endereço do registrador, tá? E aqui eu estou enviando um dado, ou seja, 0.
eu estou escrevendo 0 em todos os, né, dígitos, então eu estou apagando todos eles e na sequência eu desabilito. Apaguei todos os LEDs com a função max clear, ok? Aqui embaixo, senhores, eu tenho uma função chamada max7219 putchar. Ela é utilizada pela max72 scroll M matrix, ou seja, faça um scroll de uma mensagem na matriz, tá? O que essa função faz? Ela coloca aqueles 8 bits, tá, de acordo com o endereço que eu passar, dentro de um buffer, de uma variável, tá? Eu estou pegando os caracteres e estou colocando dentro do buffer, ok? E aqui eu tenho a função max7219 scroll M matrix, né? Ou seja, faço o scroll da mensagem que eu vou receber aqui. Como é que ela funciona? Eu começo inicialmente pegando o tamanho dela com a função strlen, tá? Eu vou pegar esse tamanho aqui, ok? Dessa mensagem. Na sequência, considerando este tamanho, eu tenho que encontrar a posição de cada byte, ou seja, né, do ponteiro, eu estou usando um ponteiro, tá? Dentro da onde? Aqui, ó, da minha matriz caracteres. Eu tenho que encontrar um conjunto de 8 bytes referentes, tá, àquele byte que está lá. Por exemplo, a letra A maiúscula, eu cairia nesta posição aqui, ó, porque eu vou precisar pegar estes 8 bytes, tá? Tendo encontrado a posição, eu vou passar, tá? Vou usar, né, a função max7219 putchar para quê? Eu vou passar a posição e a minha posição aqui, ó, né? Para que ela consiga inserir 8 bytes. Então, ela sempre vai inserir 8 bytes, depois mais 8 bytes, depois 8 bytes, de acordo com a minha mensagem, tá? Do que eu tiver aqui no meu ponteiro, ok? Agora, finalizado, o que eu preciso fazer é inserir um espaço em branco no final de cada frase, ou seja, de cada para separar da próxima, porque senão elas ficariam grudadas uma na outra. Então eu insiro aqui um espaço em branco no final da mensagem que eu enviar, tá? Aqui, ó, eu vou agora começar. A ideia é que eu vou puxar o caractere, tá? Primeiro da direita para a esquerda. Eu vou fazer uma puxada da direita para a esquerda. Só que essa puxada, olha, eu tenho aqui os registradores de 1 até o 8, que são os registradores que eu vou usar para escrever, tá? Ó, minha max7219 write está aqui. Aqui é o endereço do registrador e aqui é o dado que eu estou colocando. Qual é a ideia aqui? Eu preciso, tá? Eu preciso fazer com que eu tenho que usar primeiro o registrador 8, depois eu tenho que usar o 7 e o 8, depois eu tenho que usar o 6, 7 e 8, depois eu tenho que usar o 5, 6, 7 e 8, até poder usar o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Para ir escrevendo a mensagem. Que assim eu crio a ilusão do caractere surgir na direita para ir até o ponto máximo na esquerda. Então você vai ver o caractere aparecendo desta forma, com um pequeno delay aqui, ó, que é um tempo, né, da varredura, para que aquela varredura não fique, né, muito rápida. Lembrando, a varredura que eu estou falando não é a varredura executada pelo max7219, desculpa. É o tempo do scroll aqui, tá? Feito isso, você vai ter o primeiro caractere montadinho no display. Agora o que eu faço é o seguinte, eu vou literalmente empurrar. Por quê? Eu agora vou usar tamanho, ou seja, eu sei qual é o tamanho final, vezes 8. Então eu vou fazer isso um número x de vezes, tá? Olha aqui agora, eu tenho de 1 até o 8 a contagem, né, por conta do registrador. Esse 9 aqui, o menor a 9, nunca entra, né? Que é o endereço agora exato do que eu quero fazer, ou seja, eu vou pegando os bytes e vou posicionando eles exatamente assim. E aí você tem aquela ilusão de que o caractere que estava parado agora começa a se movimentar também da direita para a esquerda, desaparecendo, tá? E agora eu posso fazer com o buffer inteiro, porque aqui a jogada é um pouquinho diferente, porque eu tenho que começar lá atrás, do 8, depois 7, 8, 6 e 7. Mas aqui não. Aqui, como a mensagem já está grafada, já começou, eu já coloquei o primeiro, então aqui é sempre de 1 até 8,
só puxando o meu ponteiro no buffer, tá? Então é só ir puxando, fica bem tranquilo. E aqui, ó, o número do display sempre 0, né? Porque eu não tenho mais de um. Se eu tivesse, aí começa a funcionar um pouquinho diferente. E aqui, novamente, o delay, que é o tempo da minha varredura, ou seja, o tempo do meu scroll. Ok, senhores? Então, senhores, é basicamente isso que eu tinha a falar do programa. Eu não vou entrar em detalhes sobre PIC-SPI, porque, conforme eu já falei, né, isso está em um outro vídeo. O link está aí na descrição, né, ou seja, onde eu mostro como você utiliza o protocolo SPI por software, né, com um microcontrolador PIC. Então, esses dois arquivos aqui estão detalhados neste vídeo. Eu recomendo assistir. Ok? Agora vamos lá para a parte do teste, né? Vamos ver isso aqui funcionando. Bom, senhores, vamos lá, né? Para a experiência final, que é bem simples, né? Basicamente ligou aqui, a ideia é a mensagem aparecer aqui, né? Com um scroll da direita para a esquerda. E a gente vai dar mais um complemento aqui na explicação, que aí vai dar para entender. Vou ligar a fonte. Vamos lá, ó. A mensagem, né, começa a aparecer. Lembrando que o primeiro byte de cada mensagem é feito naquela primeira parte da função, né? Ou seja, eu tenho que colocar um primeiro byte aqui, sem nada aqui, tudo apagado. Depois 2 bytes, né, usando, né, o dígito 7 e 8, depois 3 bytes usando 6, 7 e 8, depois 5, 6, 7 e 8, para criar aquela ilusão do primeiro caractere sendo arrastado daqui da direita para a esquerda. Quando ele chega aqui, eu passo para a segunda parte da função, que apenas pega todos os bytes do buffer e começa a grafar de 1 até 8 de maneira normal, porém eu fico incrementando o ponteiro do buffer. Então, a cada incremento, eu jogo novamente os caracteres aqui, todos eles. E aí, por estar incrementando o buffer, né, você vai vendo que a mensagem caminhando da direita para a esquerda, porque o buffer está sendo incrementado e eu grafo apenas 8 caracteres por vez, tá? E vou incrementando até chegar no final do buffer. Quando chega no final do buffer, tá? A função retorna, entra uma nova mensagem e assim por diante até o final de todas as mensagens, e aí o loop while cuida de repetir novamente o processo. E aqui dá para ver a mensagem, né, passando certinho. Bem-vindo ao lab, né? Coloquei lab do Arne, ok? Então é isso, senhores, que eu tinha para mostrar. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, né? Quem não for inscrito, inscreva-se no canal para dar aquela força. Compartilhe esse vídeo, né, com seus amigos, redes sociais, com aqueles que você acredita que o conteúdo possa ser útil de alguma maneira, né? Eu vou pedir também, deixe seus comentários se você já lidou com este CI, né, com o MAC 7219, com qual microcontrolador, usando mais de um, né, no caso. Para o PIC usar mais de um fica um pouquinho complicado por conta do tamanho da memória RAM. Com Arduino ou outros microcontroladores que têm mais memória RAM, aí já fica mais fácil, porque o buffer, né, vai ficar bem acomodado numa memória RAM maior. Aqui já é um pouquinho complicado. Mesmo assim, deixe seus comentários, não se esqueça de deixar o comentário a respeito da experiência, do que você já usou, né, em termos de matriz de LEDs ou MAC 7219, ok? Senhores, eu quero agradecer muito a quem assistiu até agora, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.